Direto de Brasília, com Álvaro Pereira. Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gerais FM. Bom dia, Álvaro Pereira, que fala com a gente diretamente também. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Clarice. Bom dia, Giovanni. Bom dia aos ouvintes da Gerais FM. Bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom, nesta terça-feira, em mais uma edição do nosso Direto de Brasília, hoje a gente fala um pouquinho melhor sobre a anulação das condenações do ex-presidente Lula, né? Ontem a gente teve essa reviravolta aí que movimentou bastante a vida política. Álvaro, falando um pouquinho melhor sobre essa situação, como que está isso hoje, né? Realmente o ex-presidente pode ser considerado inocente? De quais processos, né, que ele deixou de ter essa condenação? Como é que fica esse procedimento? Clarice, essa decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal muda realmente de forma absurda o quadro político nacional, não é? Porque coloca novamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no jogo político, não é? Ele volta a ser considerado como um provável candidato à presidência da República nas eleições de 2022. Então vamos tentar explicar um pouco essa decisão do ministro Edson Fachin. Ele respondia a um recurso apresentado pela defesa, pelo advogado de defesa do ex-presidente Lula. E o que ele decidiu? Ele decidiu anular todas as condenações ocorridas até agora em relação ao presidente Lula pelo ministro Sérgio Moro e pela 13ª Vara Federal de Curitiba, aquela da Operação Lava Jato. Por quê? Ele tomou essa decisão com base numa jurisprudência criada ali na Justiça, de que a 13ª Vara de Curitiba só poderia julgar crimes praticados contra a Petrobras. E a Operação Lava Jato, ela surgiu muito em função da apuração, da investigação de crimes praticados contra a Petrobras. No caso do ex-presidente Lula, ele foi condenado com base em denúncias de corrupção, tráfico de influência, lavagem de dinheiro, mas não envolvidas diretamente a Petrobras. Envolvidas sim a empreiteiras, principalmente a Odebrecht, mas elas se referem, por exemplo, àquele sítio do ex-presidente Lula no interior de São Paulo, em Atibaia, no interior de São Paulo, que teria sido reformado com recursos da Odebrecht. Também há um apartamento triplex no Guarujá, né, que teria sido comprado em certo momento pelo ex-presidente Lula e também reformado pela Odebrecht. Então pode até ter relação indireta com a Petrobras, porque a Odebrecht também esteve muito envolvida na questão da Petrobras. Mas não há uma relação direta. Então, com base nisso, o ministro Edson Fachin considerou que aquelas condenações todas não têm validade. Essa decisão do ministro Edson Fachin, Clarice, ela já é terminativa, não cabe recurso em relação a ela. Então, apenas o próprio ministro Fachin poderá, se quiser, levar essa decisão dele à apreciação também dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, o plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas só ele pode tomar essa decisão, caso ele queira. E aí sim, se tomar, o plenário do Supremo Tribunal Federal ainda pode rever essa decisão. Mas o mais provável é que ela fique mesmo como uma decisão já definitiva, o que muda bastante o quadro político e também o quadro eleitoral. O ministro Edson Fachin determinou que todos aqueles processos sigam agora para uma vara federal em Brasília. O ex-presidente Lula foi inocentado? Não, ele não foi inocentado. As denúncias contra o ex-presidente Lula por corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influência, elas seguem sendo julgadas pela Justiça, só que saem da esfera de Curitiba e vão para a esfera de Brasília. Inclusive as provas levantadas pelo juiz Sérgio Moro naquela época serão consideradas agora também pelos juízes que forem julgar o caso em Brasília. Então, as condenações foram anuladas, mas o ex-presidente Lula não foi inocentado. Ele segue sendo julgado pela Justiça Federal
em Brasília. Então, o grande fato novo é que ele passa a ser elegível a partir de agora. Ele pode novamente ser candidato à presidência da República, caso seja do seu interesse, da sua decisão e da decisão do Partido dos Trabalhadores. Por quê? Ele estava inelegível porque essas condenações o impediam de ser candidato com base na lei da ficha limpa. Anuladas as condenações, ele não pode mais ser alcançado, ele não pode mais ser enquadrado na lei da ficha limpa. E falando um pouco, Álvaro, já desse possível cenário, né, das eleições para 2022, eu acho que esse resultado, né, do Lula agora muda bastante esse possível cenário. O que a gente já pode pensar em relação a essas condenações agora do presidente, com ele podendo ser elegível na próxima eleição? Como é que fica esse cenário agora, a gente podendo já prever um pouquinho dessa, se ele, claro, decidir por se candidatar nas próximas eleições? Veja bem, se o ex-presidente Lula continuasse condenado e inelegível, o candidato natural seria Fernando Haddad, que já foi o candidato do PT nas eleições presidenciais passadas, o professor Fernando Haddad. Agora, o nome do ex-presidente Lula volta a ser o principal nome, né, considerado pelo partido, em função da liderança conquistada, do trabalho, né, do portfólio político, da liderança construída no sindicalismo. Enfim, Lula tem uma história que o credencia naturalmente a ser o candidato do PT nas eleições presidenciais de 2022. Isso naturalmente fortalece a posição do PT no processo eleitoral. O PT vinha sofrendo um enorme desgaste em função dessas condenações de Lula e outras condenações determinadas pelo ministro Sérgio Moro e pela Operação Lava Jato. Então o PT ganha fôlego, né, na disputa e cresce de novo, a meu ver, essa polarização entre os extremos, esquerda e direita. Bolsonaro de um lado, o ex-presidente Lula do outro lado. Fica mais difícil, a partir de agora, o surgimento e a viabilização de um candidato de centro, mais moderado, seja centro-esquerda, seja centro-direita. Essa decisão do ministro Edson Fachin dá gás, não é, a essa polarização, a esse radicalismo político que a gente tem acompanhado nos últimos anos no Brasil. Com certeza vai trazer um balanço, né, para as eleições, a gente já pode imaginar a partir de agora. Álvaro, além dessas novidades em relação à política diretamente de Brasília, tem mais algum assunto para essa edição do nosso Direto de Brasília desta terça-feira? Clarice, Covid, né? Covid-19, a preocupação permanente hoje em Brasília, a preocupação permanente em todo o Brasil com o crescimento do número de casos, né, de infectados, também crescimento do número de mortes. Pela primeira vez ontem, a média de mortes por dia ultrapassou 1.500, o número de 1.500, embora nas últimas 24 horas o número de mortes tenha sido 1.114. Mas, enfim, a doença segue sendo o grande problema do Brasil e do mundo hoje, né? E a gente se convence cada vez mais de que a solução é tomar todos esses cuidados que precisam ser tomados, né, que são do conhecimento de todos, mas não só isso, é preciso aumentar consideravelmente a oferta de vacinas, né, é preciso criar condições para a vacinação em massa da população brasileira. E esse processo de imunização, o Plano Nacional de Imunização do governo federal, segue muito lento, né? O governo com uma dificuldade muito grande de obter vacinas de outros laboratórios, embora esteja aumentando mês a mês essa oferta. Nós temos aí para agora esse mês de março, ontem o ministro Pazuello, o ministro da Saúde, falou em 26 a 28 milhões de doses até o final de março, o que já é um aumento expressivo, né, em relação a fevereiro, mas é menos do que o próprio Ministério da Saúde havia previsto. O Ministério da Saúde falava em mais de 40 milhões de doses e agora já confirma apenas 26 a 28 milhões de doses agora
em março. Segundo o ministro Pazuello, essa redução na expectativa de vacinas para março se deve ao atraso na entrega de vacinas, principalmente vacinas da AstraZeneca, Oxford, que viriam da Índia, mas não vieram no prazo, porque a Índia é um país com uma população enorme e naturalmente quer priorizar a vacinação da sua população. Então, em função disso, as remessas de vacinas da Índia e também de matérias-primas para vacinas que são feitas no Brasil estão atrasando. Esse é um problema. Também as matérias-primas que viriam da China já atrasaram bastante. Então, é preciso diversificar essa compra de vacinas, procurando outros laboratórios, outras alternativas, né? Além da Coronavac e da AstraZeneca, que são as duas vacinas produzidas no Brasil, que já tem contratos firmados aí com o governo federal e com o Ministério da Saúde. Para abril, já temos aí uma expectativa de oferta maior, né? Pelas previsões aqui do Ministério da Saúde. Em abril já devem ter disponíveis aí mais de 50 milhões de doses de vacina, e até o resto do ano aí vão chegar sim vacinas de outros laboratórios, né? Estão previstas aí 20 milhões daquela vacina Covaxin da Índia, estão previstas 38 milhões de doses da vacina da Johnson, da Johnson, né? Que é uma vacina muito eficaz, é uma vacina que nem precisa da segunda dose, é uma dose única, então isso também já é um alento importante. E estão previstas também a chegada de 13 milhões de doses daquele laboratório Moderna. Fala-se também na aquisição de algumas milhões de doses da vacina Sputnik da Rússia. Enfim, as coisas vão melhorando à medida que o tempo vai passando. O problema é que a gente tem pressa, né? Porque vivemos um momento muito grave da doença no Brasil. Com certeza, ainda mais, Álvaro, quando a gente pensa nas novas variantes da doença, né? Aí que a gente pensa que a vacinação tem que ser mais eficaz e chegar o mais rápido possível ao maior número de pessoas, né? Verdade, esse é o grande problema também, essas variantes que estão surgindo. O vírus vai mudando um pouco o seu comportamento, mais pessoas jovens começam a ser infectadas e infectadas gravemente, sim, né, sim. pelo vírus. Deixa de ser apenas os idosos aí, a população vulnerável. Enfim, tem que lidar com muito cuidado com esse vírus e ter todas as alternativas possíveis de vacina nos próximos meses.